Olá, pessoal. Meu nome é Camila Rabelo. Eu sou graduada em Educação Física, atualmente mestranda no programa de pós-graduação em Cuidado Primário em Saúde na Unimundes e pesquisadora FAPEMIG vinculada à pesquisa de intervenção de base escolar de Montes Claros. E hoje eu estou aqui para falarmos um pouco mais sobre a importância da atividade física como aliada dos agentes, onde nós iremos esclarecer o que é atividade física, quais são os tipos de atividade física que eu consigo englobar facilmente na minha rotina, quais são os benefícios que essa prática regular ela vai me trazer dentro e fora do meu trabalho. Mas para isso, nós vamos começar falando sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física, ela é aquele movimento que vai elevar o meu gasto energético acima do nível de repouso. Ou seja, isso vai incluir as atividades que nós realizamos na nossa rotina, ali no nosso dia a dia, como, por exemplo, caminhar até o trabalho, subir e descer escadas, realizar tarefas domésticas, enfim, essas atividades, elas estão nos colocando em movimento, e isso é considerado como uma prática de atividade física. Agora, o exercício físico, ele já tem um conceito um pouco diferente. Ele é um tipo específico de atividade física, porque ele conta com movimentos que sejam planejados, que sejam estruturados, repetitivos e geralmente eles têm um determinado objetivo. Então, por exemplo, quando nós falamos de academia, lá na academia nós realizamos uma série de movimentos que são repetidos e organizados que têm um objetivo, seja, por exemplo, para emagrecimento ou ganho de massa muscular. E esse exercício físico, ele deve ser prescrito e orientado por um profissional de educação física, porque é essa garantia que nós temos que aquele exercício ele vai ser realizado de uma maneira segura e eficaz. Então, a partir desses conceitos, nós conseguimos entender que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Mas independente se eu estou realizando uma atividade física ou um exercício físico, o movimentar diariamente ele já traz inúmeros benefícios. E se for somado a uma prática regular, aí ele potencializa esses ganhos para nossa saúde e para o nosso bem-estar. E qual que é a importância? De que forma que ele vai potencializar esse bem-estar? A atividade física realizada regularmente, ela promove o aumento da resistência física, fortalecendo o sistema ali osteomuscular, reduz aquela sensação de fadiga, o que vai facilitar as atividades diárias, por exemplo, em relação ao âmbito de trabalho, vai melhorar as visitas domiciliares, os deslocamentos em áreas de cobertura. Além disso, ela melhora a saúde cardiovascular através da circulação, da melhora da disposição, da energia. Isso vai fazer diferença quando um trabalho é intenso, como o dos agentes, sem contar que é um preventivo às doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres. Auxilia na melhora da saúde mental, quando ela produz hormônios ali durante e após a prática que vão ser eficazes para o alívio do estresse, da ansiedade. Então, ajuda a manter um equilíbrio em relação à saúde mental para poder lidar mais tranquilamente com os desafios, com as situações difíceis, sem contar que proporciona uma maior concentração e um foco. Enfim, são inúmeros os benefícios que a atividade física ela nos proporciona. Esses benefícios, sejam eles preventivos ou até mesmo para o próprio controle das doenças, eles, além de fortalecerem a saúde dos profissionais, eles vão melhorar, sem dúvida alguma, a qualidade e a eficiência do trabalho. Isso vai trazer ganhos não só para aquela comunidade, mas para a saúde pública como um todo, porque vocês, como profissionais da área da saúde, se tornam exemplos que são positivos para a comunidade. Então, é assim que vocês conseguem incentivar hábitos saudáveis e vão conseguir promover a saúde pública de maneira geral. E qual que é a recomendação para a prática de atividade física? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que nós adultos pratiquemos entre 150 a 300 minutos de atividade física com intensidade moderada por semana. E o que isso quer dizer, atividade moderada? A atividade moderada, ela é aquela que vai exigir um pouco mais do esforço do que uma caminhada, por exemplo, tranquila, vamos dizer assim, né? Ela vai fazer você respirar um pouco mais rápido do que o normal e vai aumentar ali moderadamente os batimentos do seu coração. E aí, pra gente ter
uma noção, a gente pode imaginar ali que numa escala de 0 a 10, a percepção do esforço ela vai ficar entre 5 e 6, mais ou menos. E esse tempo que é recomendado, 150 a 300 minutos de atividade física, ele pode ser feito em sessões curtas. Eles não precisam ser feitos os 150 minutos, por exemplo, de maneira contínua. Então, a gente pode fazer em sessões curtas que durem pelo menos 10 minutos de atividade contínua. Então, é como se fosse um acúmulo de atividade física para chegar ao que é recomendado. Então, não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode dividir ao longo da semana essa prática em períodos menores, o que vai facilitar a adaptação, nosso processo de adaptação à atividade física. E uma dica, né, que eu acho que é muito válida, se você não consegue alcançar esses 150 minutos, o importante, acima de qualquer coisa, é começar a se movimentar. Porque, como eu havia dito, aos poucos o corpo vai adaptando, a gente consegue aumentar tanto o tempo quanto a intensidade dessas atividades para que você se sinta mais confortável ali com aquela prática. E aí, em quais contextos que eu consigo realizar nessa atividade física? A atividade física ela pode ser realizada em 4 contextos diferentes. Isso mesmo. A atividade ela pode ser feita no contexto das atividades domésticas, que são aquelas tarefas comuns ali de casa, como, por exemplo, limpar a casa, cuidar do jardim, lavar um carro. E aí, esse tipo de atividade, ela vai exigir um esforço físico, que é uma forma ali de praticar um movimento regularmente, sem precisar sair de casa, inclusive. As atividades de lazer é outro tipo de domínio da atividade física, que vai incluir aquelas práticas que nós gostamos, vamos dizer assim, como, por exemplo, esporte, dança, musculação, hidroginástica, a caminhada ao ar livre. Enfim, são atividades que, além da gente estar se movimentando, elas são prazerosas, porque são atividades que nós gostamos de realizar, certo? Nós temos também a atividade física no trabalho. E aí, especificamente aqui no caso de vocês que trabalham ali em campo, então, para aqueles que trabalham utilizando o deslocamento ativo, nós caminhando, né, subindo escada, essas atividades elas vão fazer parte do dia a dia de vocês e isso vai contribuir naturalmente para um gasto energético e para a promoção da saúde. E nós temos também a atividade no deslocamento, que aí são as atividades que são realizadas para se deslocar de um lugar para o outro, como caminhar, andar de bicicleta. E para os agentes, né, para vocês que se deslocam dessa maneira, essa atividade ela vai acontecer também naturalmente, porque o deslocamento, seja a pé ou de bicicleta para visita domiciliar, por exemplo, ela é uma parte da rotina que vai integrar a atividade física à jornada de trabalho. Então, é uma prática especialmente relevante. Mas para isso, eu sei que são inúmeros esses benefícios, né, da atividade física. Mas eu preciso pensar que eu estou acumulando atividade física, mas vamos supor que eu estou realizando por meio do deslocamento, uma atividade no deslocamento, atividade no trabalho. A gente tem que pensar em algumas medidas de segurança para garantir que aquela atividade física ela seja prazerosa, que ela seja segura, que ela seja saudável. E quais são esses cuidados que são necessários? Nós podemos citar, por exemplo, utilizar roupas e calçados que são adequados e confortáveis, ter uma alimentação equilibrada que forneça ali energia o suficiente para suprir as demandas do trabalho físico que nós estamos realizando, manter-se hidratado antes, durante e depois das atividades, especialmente em dias mais quentes, para evitar a desidratação. Cuidar também em relação à exposição ao sol. Então, o uso de protetor solar, boné ou chapéu é muito importante para a proteção dos raios solares, ali, principalmente entre os horários de maiores intensidades do sol, que é entre 10 às 16 horas. Escolher rotas seguras que vão evitar as condições de risco e, além de tudo, respeitar os limites do nosso próprio corpo. Porque se você se sentir com cansaço excessivo, com dores, com falta de ar, diminua o ritmo. Faça uma pausa, tire um tempo para você descansar, porque a atividade física, como eu havia dito, ela precisa ser prazerosa, ela não causa nenhum desconforto, muito pelo contrário. E o que a gente tira, então, disso tudo aí? Que a prática de atividade física, ela vai muito além das questões estéticas ou de um desempenho esportivo, que é o que a gente busca somente, por exemplo, na academia.
ela é uma necessidade que é essencial para a saúde e para o bem-estar. Vocês, como agentes de saúde e de endemias, vocês possuem um papel importantíssimo na promoção desses hábitos saudáveis em toda a comunidade. Então, além de incentivar os moradores a incluir essa prática na rotina deles, vocês podem mostrar como que eles podem se movimentar, quais são as diversas maneiras de implementar a atividade física na rotina deles e que benefício, né? Quais benefícios essa prática ela vai trazer para a saúde. Então, nós precisamos de cada um de vocês, sobretudo, que vocês estejam bens, porque vocês são peças fundamentais na promoção da saúde da nossa comunidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. E não se esqueçam que cada passo conta. Muito obrigada pela atenção. Meu e-mail está aí. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Um abraço.